Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Nos primórdios do mundo mitológico, os gregos dividiam o universo entre o Olimpo, onde viviam os deuses, e o submundo, que era a morada dos mortais. Porém, sempre havia a possibilidade de mudanças, e um herói, por exemplo, poderia emergir do submundo para o Olimpo. Mitologia, histórias sagradas, o submundo. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito do submundo, essa região que a mitologia grega caracteriza como o espaço dos mortais. Sibila, o que é o submundo? Na mitologia grega, o submundo era dividido em 3 regiões diferentes. Uma destas regiões era destinada aos mortais mais extraordinários, como os heróis, por exemplo. Outra região do submundo era destinada aos homens comuns, ao povo comum, podemos dizer. Já uma terceira faixa do submundo era destinada àqueles seres perversos, que não mereciam coabitar com os demais elementos constitutivos do submundo então conhecido. Mas há uma geografia mais precisa dessa localização do submundo, dos seres mais perversos? Dessa região, vamos dizer, infernal? Preciso ressaltar que essa região infernal não tinha as mesmas características do inferno, como passamos a conhecer depois do advento do cristianismo. Alguns mitos situam esse submundo no limite da terra dos vivos. Somente mais tarde, o submundo passou a ser visto como uma região abaixo da linha da terra e ficou conhecida como a Terra dos Mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. E essa Terra dos Mortos tinha um nome, né? Alguns mitos davam a esse submundo o nome de Hades, mas para os gregos antigos, Hades era o nome da divindade que comandava o lugar, e não o nome do lugar propriamente dito. Mas disso não podemos ter muita certeza ainda hoje. Mas esse submundo com certeza tinha outros nomes, né? É verdade. Mas além de Hades, como às vezes era chamado, também o submundo era conhecido como Terra dos Mortos, regiões inferiores, regiões infernais e até mesmo Casa de Hades. Mas veja bem, considerava-se que dava muito azar mencionar o nome de Hades, e por isso ele era evitado. Sibila, de acordo com a mitologia grega, como é que os mortais passavam para essa região infernal do submundo? Acreditava-se que quando alguém morria, Hermes era a divindade encarregada de recolher a sombra, como diziam, ou a alma, como ficou posteriormente conhecido. E Hermes se encarregava de conduzir a pessoa ao submundo. E Hermes conduzia os mortos sozinho? Não, com certeza não. Isso seria impossível, até mesmo para uma divindade. Ele contava com a ajuda de Caronte, o barqueiro dos mortos, que fazia com que a alma ou a sombra atravessasse um ou mais rios ou lagos até chegar ao seu destino final. E por que Caronte, o barqueiro, fazia esse serviço? Caronte fazia esse transporte por uma paga em moeda. Era costume na antiguidade clássica colocar uma espécie de moeda embaixo da língua do ente querido, falecido, para que ele pudesse pagar a viagem ao barqueiro Caronte. Nos dias de hoje, essas atividades funerárias ainda custam algum dinheiro, não é verdade? O não pagamento, ou se por alguma razão o falecido não fosse sepultado conforme os rituais da época, ele ficaria vagando por muitos anos na região. E essa moeda embaixo da língua do falecido, então, era uma espécie de pedágio para se chegar ao submundo? Exatamente, mas esse sistema não foi exclusivo da antiguidade clássica. Herdamos esses costumes e ainda hoje paga-se um bom pedágio por um funeral. Após o pedágio e a travessia de rios, lagos e cavernas, o falecido chegava ao submundo então. Sim, mas nem todos ficavam no mesmo lugar. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses poderiam ir para o Elísio,
Era para lá que todos queriam ir, e para isso foram criados os ritos à deusa Deméter e a Dioniso. Aqueles que não contavam com esses benefícios eram enviados ao temível Tártaro, localizado nas partes inferiores do submundo. Um lugar escuro e sombrio e temido por todos, até mesmo pelos próprios deuses. Bem, obrigada, Sibila. E no programa de hoje conhecemos um pouco dessa região nada atraente do submundo. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não esqueçam, para quem perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência USP, no site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Nos primórdios do mundo mitológico, os gregos dividiam o universo entre o Olimpo, onde viviam os deuses, e o submundo, que era a morada dos mortais. Porém, sempre havia a possibilidade de mudanças, e um herói, por exemplo, poderia emergir do submundo para o Olimpo. Mitologia, histórias sagradas, o submundo. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito do submundo, essa região que a mitologia grega caracteriza como o espaço dos mortais. Sibila, o que é o submundo? Na mitologia grega, o submundo era dividido em 3 regiões diferentes. Uma destas regiões era destinada aos mortais mais extraordinários, como os heróis, por exemplo. Outra região do submundo era destinada aos homens comuns, ao povo comum, podemos dizer. Já uma terceira faixa do submundo era destinada àqueles seres perversos, que não mereciam coabitar com os demais elementos constitutivos do submundo então conhecido. Mas há uma geografia mais precisa dessa localização do submundo, dos seres mais perversos? Dessa região, vamos dizer, infernal? Preciso ressaltar que essa região infernal não tinha as mesmas características do inferno, como passamos a conhecer depois do advento do cristianismo. Alguns mitos situam esse submundo no limite da terra dos vivos. Somente mais tarde, o submundo passou a ser visto como uma região abaixo da linha da terra e ficou conhecida como a Terra dos Mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. E essa Terra dos Mortos tinha um nome, né? Alguns mitos davam a esse submundo o nome de Hades, mas para os gregos antigos, Hades era o nome da divindade que comandava o lugar e não o nome do lugar propriamente dito. Mas disso não podemos ter muita certeza ainda hoje. Mas esse submundo com certeza tinha outros nomes, né? É verdade. Mas além de Hades, como às vezes era chamado, também o submundo era conhecido como Terra dos Mortos, regiões inferiores, regiões infernais e até mesmo Casa de Hades. Mas veja bem, considerava-se que dava muito azar mencionar o nome de Hades, e por isso ele era evitado. Sibila, de acordo com a mitologia grega, como é que os mortais passavam para essa região infernal do submundo? Acreditava-se que quando alguém morria, Hermes era a divindade encarregada de recolher a sombra, como diziam, ou a alma, como ficou posteriormente conhecido. E Hermes se encarregava de conduzir a pessoa ao submundo. E Hermes conduzia os mortos sozinho? Não, com certeza não. Isso seria impossível, até mesmo para uma divindade. Ele contava com a ajuda de Caronte, o barqueiro dos mortos, que
que fazia com que a alma ou a sombra atravessasse um ou mais rios ou lagos até chegar ao teu destino final. E por que Caronte, o barqueiro, fazia esse serviço? Caronte fazia esse transporte por uma paga em moeda. Era costume na antiguidade clássica colocar uma espécie de moeda embaixo da língua do ente querido, falecido, para que ele pudesse pagar a viagem ao barqueiro Caronte. Nos dias de hoje, essas atividades funerárias ainda custam algum dinheiro, não é verdade? O não pagamento, ou se por alguma razão o falecido não fosse sepultado conforme os rituais da época, ele ficaria vagando por muitos anos na região. E essa moeda embaixo da língua do falecido, então, era uma espécie de pedágio para se chegar ao submundo? Exatamente, mas esse sistema não foi exclusivo da antiguidade clássica. Herdamos esses costumes e ainda hoje paga-se um bom pedágio por um funeral. Após o pedágio e a travessia de rios, lagos e cavernas, o falecido chegava ao submundo então. Sim, mas nem todos ficavam no mesmo lugar. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses poderiam ir para o Elísio. Era para lá que todos queriam ir, e para isso foram criados os ritos à deusa Deméter e a Dioniso. Aqueles que não contavam com esses benefícios eram enviados ao temível Tártaro, localizado nas partes inferiores do submundo. Um lugar escuro e sombrio e temido por todos, até mesmo pelos próprios deuses. Bem, obrigada, Sibila. E no programa de hoje conhecemos um pouco dessa região nada atraente do submundo. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não esqueçam, para quem perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência USP, no site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Mundo clássico é o termo geral que se usa para designar a sofisticada civilização da Grécia Antiga e posteriormente absorvida pela civilização romana. Os escritores registram histórias de seus deuses em relação a todos os aspectos do cotidiano, do tempo, da colheita e dos sentimentos. Um dos mitos nos conta as tragédias de um herói mal-sucedido. Mitologia, histórias sagradas. Jasão e os Argonautas. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de um herói que não foi lá muito feliz nas suas realizações. Sibila, quem foi ele e por que suas histórias sempre acabavam de uma forma, vamos dizer, um tanto quanto infelizes? Seu nome era Jasão, filho de Esão, e já ao nascer deveria ser morto, para que outro sucessor ao trono de Iolco pudesse aspirar ao trono. Mas Jasão foi salvo por sua mãe, que em segredo o enviou para ser criado pelo sábio Quiron, um sábio centauro. Então, logo no início da sua vida, as coisas foram complicadas para Jasão. Quando se tornou adulto, Jasão soube da sua herança e estava disposto a reclamar aquilo que deveria ser seu. E como foi esse processo de reconquista da paternidade real e da sua herança? Jasão viajou para Iolco, onde foi apresentado ao rei Pélias. Ele disse que tinha vindo reclamar os seus direitos. O rei Pélias não poderia matar Jasão de imediato, por causa da lei da hospitalidade, e disse a Jasão que poderia ter o trono de volta desde que trouxesse para Iolco um magnífico carneiro alado,
que ficou conhecido como o Velocino de Ouro de Crisómalo. E Jasão aceitou a proposta, Sibila? Aceitou, sim. E nessa aventura ele foi auxiliado pela deusa Hera, no sentido de reaver o trono. E assim Jasão começou a famosa busca pelo Velocino de Ouro. Jasão reuniu alguns dos maiores e mais nobres heróis da Grécia, inclusive o grande Héracles, ou Hércules, como diziam mais tarde os romanos. E como foi a atuação deste grupo fantástico para partir em busca do Velocino de Ouro, Sibila? Eles começaram construindo um grande navio e lhe deram o nome de Argo. E o grupo de heróis se autodenominou Argonautas, ou Marinheiros de Argo. Os argonautas zarparam viagem, mas ela foi longa demais e cheia de obstáculos. Mas finalmente conseguiram desembarcar em Cólquida, onde Jasão reivindicou o Velocino de Ouro. E Jasão foi atendido pelo rei de Cólquida? Nada fica assim de graça na mitologia clássica. Jasão receberia o Velocino de Ouro, desde que cumprisse 3 tarefas. A primeira delas seria colocar uma canga em uma junta de bois que cospem fogo e usá-los para arar o campo. Depois ele deveria plantar um dente de dragão no campo arado. E, finalmente, Jasão deveria subjugar o temível dragão que protege o Velocino de Ouro. E Jasão e os argonautas conseguiram executar as 3 tarefas julgadas impossíveis? Sim, Jasão e os argonautas conseguiram com muita luta realizar os 3 desafios. E logo depois pegaram o Velocino de Ouro, embarcaram no barco Argo e partiram em fuga, e para ganhar o destino a Ioco. Mas Jasão levou Medeia, uma espécie de bruxa que havia se apaixonado por ele. E Jasão entrou em uma nova confusão. Ah, isso com certeza, Verônica, como tudo em que Jasão se envolvia. Estes enviou uma frota para perseguir os argonautas, mas desta vez foi Medeia quem ajudou seu amante Jasão, que atacou e destruiu os seus perseguidores. E com essa vitória dos argonautas, Jasão conseguiu finalmente voltar e recuperar o seu reino. Como eu já disse, nada é muito fácil nas aventuras mitológicas. Os argonautas enfrentaram ainda inúmeros desafios no caminho de volta. Eles tiveram que navegar no terrível redemoinho Caríbides e enfrentar o monstro Sila, um habitante das cavernas, enfrentar difíceis tempestades marítimas e encontrar o caminho de volta para o Mediterrâneo. Mas me conta, Sibila, finalmente os argonautas conseguiram voltar para casa e Jasão pôde recuperar o trono? Os argonautas e Jasão conseguiram voltar para casa, mas seu trono ele não conseguiu, não. Mas depois de tudo que passou, ele não deveria recuperar seu trono por mérito e direito? Deveria, mas já naquela época, tal qual hoje, conceito de direito era um pouco relativo. Jasão não conseguiu o trono e, juntamente com sua amada Medeia, se exilou em Corinto. E ali no exílio, o complicado Jasão viveu com Medeia, finalmente em paz. Não, a paz não era para Jasão. No exílio, Jasão se apaixonou pela filha do rei de Corinto e despertou os ciúmes e a fúria de Medeia, que envenenou e matou a sua concorrente. Medeia abandonou Jasão e fugiu para Atenas. Jasão, embora tenha conseguido inúmeros inimigos durante sua vida, morreu por acidente, quando uma tábua da embarcação Argo caiu sobre ele. Hoje conhecemos as aventuras do complicado Jasão e os argonautas. No próximo programa, mais uma história de deuses, deusas, semideuses e heróis aqui pela Rádio USP. E você também pode ouvir o programa pela Rádio Agência USP no site www.jornal.usp.br. Até a próxima! Até a próxima, com um pouco mais de sorte do que aquela que teve Jasão.
Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Nos primórdios do mundo mitológico, os gregos dividiam o universo entre o Olimpo, onde viviam os deuses, e o submundo, que era a morada dos mortais. Porém, sempre havia a possibilidade de mudanças, e um herói, por exemplo, poderia emergir do submundo para o Olimpo. Mitologia, histórias sagradas, o submundo. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito do submundo, essa região que a mitologia grega caracteriza como o espaço dos mortais. Sibila, o que é o submundo? Na mitologia grega, o submundo era dividido em 3 regiões diferentes. Uma destas regiões era destinada aos mortais mais extraordinários, como os heróis, por exemplo. Outra região do submundo era destinada aos homens comuns, ao povo comum, podemos dizer. Já uma terceira faixa do submundo era destinada àqueles seres perversos, que não mereciam coabitar com os demais elementos constitutivos do submundo então conhecido. Mas há uma geografia mais precisa dessa localização do submundo, dos seres mais perversos? Dessa região, vamos dizer, infernal? Preciso ressaltar que essa região infernal não tinha as mesmas características do inferno, como passamos a conhecer depois do advento do cristianismo. Alguns mitos situam esse submundo no limite da terra dos vivos. Somente mais tarde, o submundo passou a ser visto como uma região abaixo da linha da terra e ficou conhecida como a Terra dos Mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. E essa Terra dos Mortos tinha um nome, né? Alguns mitos davam a esse submundo o nome de Hades, mas para os gregos antigos, Hades era o nome da divindade que comandava o lugar e não o nome do lugar propriamente dito. Mas disso não podemos ter muita certeza ainda hoje. Mas esse submundo com certeza tinha outros nomes, né? É verdade. Mas além de Hades, como às vezes era chamado, também o submundo era conhecido como Terra dos Mortos, regiões inferiores, regiões infernais e até mesmo Casa de Hades. Mas veja bem, considerava-se que dava muito azar mencionar o nome de Hades, e por isso ele era evitado. Sibila, de acordo com a mitologia grega, como é que os mortais passavam para essa região infernal do submundo? Acreditava-se que quando alguém morria, Hermes era a divindade encarregada de recolher a sombra, como diziam, ou a alma, como ficou posteriormente conhecido. E Hermes se encarregava de conduzir a pessoa ao submundo. E Hermes conduzia os mortos sozinho? Não, com certeza não. Isso seria impossível, até mesmo para uma divindade. Ele contava com a ajuda de Caronte, o barqueiro dos mortos, que fazia com que a alma ou a sombra atravessasse um ou mais rios ou lagos até chegar ao seu destino final. E por que Caronte, o barqueiro, fazia esse serviço? Caronte fazia esse transporte por uma paga em moeda. Era costume na antiguidade clássica colocar uma espécie de moeda embaixo da língua do ente querido, falecido, para que ele pudesse pagar a viagem ao barqueiro Caronte. Nos dias de hoje, essas atividades funerárias ainda custam algum dinheiro, não é verdade? O não pagamento, ou se por alguma razão o falecido não fosse sepultado conforme os rituais da época, ele ficaria vagando por muitos anos na região. E essa moeda embaixo da língua do falecido, então, era uma espécie de pedágio para se chegar ao submundo? Exatamente, mas esse sistema não foi exclusivo da antiguidade clássica.
herdamos esses costumes e ainda hoje paga-se um bom pedágio por um funeral. Após o pedágio e a travessia de rios, lagos e cavernas, o falecido chegava ao submundo então. Sim, mas nem todos ficavam no mesmo lugar. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses poderiam ir para o Elísio. Era para lá que todos queriam ir, e para isso foram criados os ritos à deusa Deméter e a Dioniso. Aqueles que não contavam com esses benefícios eram enviados ao temível Tártaro, localizado nas partes inferiores do submundo. Um lugar escuro e sombrio, e temido por todos, até mesmo pelos próprios deuses. Bem, obrigada, Sibila. E no programa de hoje conhecemos um pouco dessa região nada atraente do submundo. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não esqueçam, para quem perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência USP, no site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Nos primórdios do mundo mitológico, os gregos dividiam o universo entre o Olimpo, onde viviam os deuses, e o submundo, que era a morada dos mortais. Porém, sempre havia a possibilidade de mudanças, e um herói, por exemplo, poderia emergir do submundo para o Olimpo. Mitologia, histórias sagradas, o submundo. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito do submundo, essa região que a mitologia grega caracteriza como o espaço dos mortais. Sibila, o que é o submundo? Na mitologia grega, o submundo era dividido em 3 regiões diferentes. Uma destas regiões era destinada aos mortais mais extraordinários, como os heróis, por exemplo. Outra região do submundo era destinada aos homens comuns, ao povo comum, podemos dizer. Já uma terceira faixa do submundo era destinada àqueles seres perversos, que não mereciam coabitar com os demais elementos constitutivos do submundo então conhecido. Mas há uma geografia mais precisa dessa localização do submundo, dos seres mais perversos? Dessa região, vamos dizer, infernal? Preciso ressaltar que essa região infernal não tinha as mesmas características do inferno, como passamos a conhecer depois do advento do cristianismo. Alguns mitos situam esse submundo no limite da terra dos vivos. Somente mais tarde, o submundo passou a ser visto como uma região abaixo da linha da terra e ficou conhecida como a Terra dos Mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. E essa Terra dos Mortos tinha um nome, né? Alguns mitos davam a esse submundo o nome de Hades, mas para os gregos antigos, Hades era o nome da divindade que comandava o lugar e não o nome do lugar propriamente dito. Mas disso não podemos ter muita certeza ainda hoje. Mas esse submundo com certeza tinha outros nomes, né? É verdade. Mas além de Hades, como às vezes era chamado, também o submundo era conhecido como Terra dos Mortos, regiões inferiores, regiões infernais e até mesmo Casa de Hades. Mas veja bem, considerava-se que dava muito azar mencionar o nome de Hades, e por isso ele era evitado. Sibila, de acordo com a mitologia grega, como é que os mortais passavam para essa região infernal do submundo? Acreditava-se que quando alguém morria, Hermes era a divindade encarregada de recolher a sombra, como diziam, ou a alma, como ficou posteriormente conhecido.
e Hermes se encarregava de conduzir a pessoa ao submundo. E Hermes conduzia os mortos sozinho? Não, com certeza não. Isso seria impossível, até mesmo para uma divindade. Ele contava com a ajuda de Caronte, o barqueiro dos mortos, que fazia com que a alma ou a sombra atravessasse um ou mais rios ou lagos até chegar ao seu destino final. E por que Caronte, o barqueiro, fazia esse serviço? Caronte fazia esse transporte por uma paga em moeda. Era costume na antiguidade clássica colocar uma espécie de moeda embaixo da língua do ente querido, falecido, para que ele pudesse pagar a viagem ao barqueiro Caronte. Nos dias de hoje, essas atividades funerárias ainda custam algum dinheiro, não é verdade? O não pagamento, ou se por alguma razão o falecido não fosse sepultado conforme os rituais da época, ele ficaria vagando por muitos anos na região. E essa moeda embaixo da língua do falecido, então, era uma espécie de pedágio para se chegar ao submundo? Exatamente, mas esse sistema não foi exclusivo da antiguidade clássica. Herdamos esses costumes e ainda hoje paga-se um bom pedágio por um funeral. Após o pedágio e a travessia de rios, lagos e cavernas, o falecido chegava ao submundo então. Sim, mas nem todos ficavam no mesmo lugar. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses poderiam ir para o Elísio. Era para lá que todos queriam ir, e para isso foram criados os ritos à deusa Deméter e a Dioniso. Aqueles que não contavam com esses benefícios eram enviados ao temível Tártaro, localizado nas partes inferiores do submundo. Um lugar escuro e sombrio e temido por todos, até mesmo pelos próprios deuses. Bem, obrigada, Sibila. E no programa de hoje conhecemos um pouco dessa região nada atraente do submundo. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não esqueçam, para quem perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência USP, no site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia, histórias sagradas.